Ele já foi um alto executivo da indústria automobilística, trabalhou também muito tempo num centro de pesquisas voltado para a segurança viária e veicular e especializado, em testes de batidas e estudos automotivos. E justamente por conhecer tão bem os índices alarmantes de acidentes de trânsito no Brasil, ele decidiu fundar em 2011 o Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu converso hoje com José Aurélio Ramalho, que é o fundador do ONSV. Tudo bem? Tudo bem, Alexandra. É um prazer estar aqui com vocês para um bate-papo sobre trânsito. O prazer é nosso. Eu vou começar te perguntando como que surgiu a inspiração para esse projeto. Eu sei que em 2011 você foi para a Rússia, no Fórum da ONU, que estava lançando a década de ação para a segurança viária, e que nesse fórum estavam lá representados 185 países aproximadamente, e o nosso país, o Brasil, foi o único que não enviou um ministro de Estado, demonstrando um pouco de descaso para com o assunto. E eu sei que você esteve presente lá, devido a toda a sua experiência na área. Queria que você contasse, então, como é que foi a inspiração para fundar o Observatório. Ok, Alexandre. Na ocasião, eu fui convidado como técnico, eu estava na iniciativa privada, e quem acompanhou a comitiva brasileira foi um deputado, presidente da Frente Parlamentar do Trânsito, na ocasião era o deputado Leal, foi o doutor Otaliba Franco, representando o Ministério da Saúde como técnico, e a Marta, também do Ministério da Saúde. E, quando chegamos lá, era um fórum ministerial. Então, a gente ficou um pouco, eu pelo menos, chocado com isso. Quando eu voltei ao Brasil, tomei a decisão de fazer um relatório ao governo brasileiro, relatando a preocupação nossa com esse descaso, uma vez que o Brasil, já na ocasião, estava entre o terceiro e o quarto país que mais matava no trânsito no mundo. Então, mostrava um descaso até. Então, hoje nós estamos em que posição? Hoje continuamos na mesma posição, flutua entre terceiro e quarto lugar. E a gente, na ocasião, voltou ao Brasil e falou, poxa, vamos montar um projeto como esse. E eu, então, decidi sair da iniciativa privada e montar essa organização. Legal. Até você estava falando do posicionamento, nós matamos, em média, no nosso trânsito, por ano, 40 mil pessoas atualmente? Isso. O número caiu um pouco no último ano, estamos em 38 mil. Para você ter um número, para mostrar o quão isso é grave, nós matamos uma pessoa a cada 15 minutos no trânsito. Nossa. E o pior não é isso. Dentro do ditado popular, morreu, está morto. É trágico, dói. A família que perde um ente querido num acidente de trânsito é indiscutível. Só que a morte, ela estanca. Fica a dor, mas ela acabou. O duro é a sequela. Nós temos uma sequela por minuto no Brasil. Só que a sequela, ela fica como uma herança malvada, ruim, tanto para a família quanto para a sociedade. Porque vai gerar um custo social durante décadas. Então, cria um problema muito grande. Então, para você ter um número mágico, 600 mil sequelados por ano no trânsito brasileiro. É um volume absurdo, Além de ser um volume, ele custa 52 bilhões de reais por ano nos cofres brasileiros. Para ter uma ideia desse número também, daria para construir 180 mil vagas para hospitais, dobrar o número de escolas ofertadas de primeira a nona série. Representa, para você ter uma ideia, o orçamento de toda a região norte, mais Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas, para explicar para o nosso público, para eles entenderem como que funciona o observatório. Eu sei que vocês são um grande banco de dados, que vocês reúnem dados de diversas fontes públicas e fazem o cruzamento desses dados. Então, a partir daí, vocês conseguem fazer um mapeamento muito útil de onde estão os pontos mais perigosos das rodovias, do trânsito, e isso vai ser revertido em medidas de prevenção para auxiliar a prefeitura
prefeituras, estados e governo federal. Então, eu queria que você explicasse, e se você puder também citar um exemplo de como é feito esse mapeamento, esse cruzamento de dados, e citar um exemplo de uma medida efetiva que tenha sido feita recentemente. Um passo atrás, para te explicar, quando a gente montou o observatório, nós fechamos 4 pilares estratégicos para chegar nesse conteúdo. O primeiro são estudos e pesquisas. Tudo que a gente passar a você aqui foi estudado e pesquisado. Pode ser localmente ou fora do país. O segundo é dados e informação. A gente compila esses estudos e pesquisa e transforma isso em dados e informação. Esse dado e informação a gente passa para a sociedade através de um eixo chamado educação. A gente deu esse nome porque é um nome que a gente acredita muito que é o que o país precisa. Então, quando eu estou aqui dando essa entrevista para você, a gente está educando a sociedade, está passando esse conteúdo. Então, tudo que eu falar aqui já passou por essas 2 etapas, estudos e pesquisas, dados e informação. Estamos agora na 3ª etapa, que é a educação. Então, eu posso fazer isso através de uma palestra, de um curso, de um vídeo, de uma entrevista. E até mesmo, eu sei que vocês trabalham nas escolas também, né? Vocês fizeram um material de 9 livros e disponibilizaram para a rede pública ou para a escola que quiser, né? Nós temos todo o conteúdo didático-pedagógico de 1ª a 9ª série, foi aprovado por unanimidade no CONTRAN, no Conselho Nacional de Trânsito, e está disponível para as prefeituras poderem fazer a impressão desses livros. Quem tiver interesse é procurar o observatório. O 4º eixo, concluindo aquela minha fala, é o advocacy, que é um item muito importante, que é mudar a legislação. Então, se a gente se deparar dentro desse estudo, pesquisa, informação, que a gente precisa mudar a legislação, nós vamos trabalhar para isso. E apresenta ao legislativo, ou às vezes diretamente ao executivo, para que seja implementado alguma modificação. Então, hoje, por exemplo, é um dia importante que nós estamos discutindo a placa padrão Mercosul. Sim. É o seguinte, o Brasil vai fazer a mudança, como todo o Mercosul, e vai colocar a placa do Mercosul, que vai padronizar nos países, né? O que está dando polêmica aqui que o Ramalho estava me contando é o seguinte: todos os países vão fazer letras e números, nome do país, bandeira do país. O Brasil, como sempre, quer inventar um pouquinho a mais e quer colocar a bandeira do estado e o brasão do município. Isso aqui, segundo o Ramalho me explicou, é desnecessário, porque se a pessoa mudar de cidade, vai ter que mudar, vai gerar um custo extra, né? E como a gente fala, é a famosa jabuticaba brasileira, né? Coisa que só o brasileiro inventa para complicar a história. E eles intervieram, né? Me conta, então, como é que está se dando aí essa história. A placa, dentro do que está sendo preconizado, ela vem com algumas tecnologias de marcação que vão dificultar a clonagem de placa, então trazer uma segurança maior. Isso a gente não... Você até mostrou para nós, né? Tem umas letrinhas no meio dos números, tem marcas d'água com uma espécie, até parece a cédula de dinheiro, que dá mais segurança, porque é mais difícil de fazer o falso, né? Exatamente, e esse é o conceito. Então, a gente acha até positivo. Sim. O que a gente não pôde concordar, desde o primeiro momento, é colocar o brasão e a bandeira do Estado sob o álibi de que isso vai ajudar a fiscalização. Ora, são 27 bandeiras diferentes. Tudo bem, decorar 27 bandeiras talvez não seja tão difícil, mas são mais de 5.600 municípios. Nós não sabemos nem o brasão do nosso município, que dirá dos demais. Então, você imagina o órgão fiscalizador, né? E se você vai ter o chip, porque é outra tecnologia que virá com essa placa, o próprio chip, quando lido pelas tecnologias que vão estar, dá até o motorista, quem é o proprietário daquele carro, quantas multas ele teve, você dá histórico todinho do carro. Então, isso é totalmente dispensável. Em nosso entendimento, isso aqui só vai gerar um ônus ao cidadão, que toda vez que trocar de município, de Jundiaí para Indaiatuba, eu vou ter que comprar um par de placas e pagar as taxas, né, em função do emplacamento do veículo. Então, o observatório, notando que era desnecessário, que só complicaria a vida do cidadão,
entrou com uma ação, né, no Ministério Público Federal para pedir que não fosse necessário, né? E, inclusive, vocês já estão encaminhando bem essa ação, né? Isso. Tem o Tribunal de Contas da União, que está tramitando esse assunto. Espero que isso se concretize, que o brasão e as bandeiras vão cair, ou seja, não vão ter mais necessidade nessa placa. Que o ministro vai vetar. Sem dúvida. E essa é a nossa expectativa. Sim. Então, isso faz parte do tal advocacy, trabalhar em função da sociedade. Mas, para citar uns outros exemplos muito importantes, a lei seca, por exemplo, né? No Brasil, já era proibido dirigir alcoolizado, mas, em 2008, houve um recrudescimento, né? Então, a tolerância ao nível de álcool no sangue baixou muito. Isso foi em 2008. 2012 também foi um outro marco, a tolerância baixou ainda mais, né? Zerou a tolerância e aumentou a multa. E depois, em 2016, aumentou de novo. Nesses anos, vocês estavam junto para recrudescer a legislação e evitar mais ainda que motoristas alcoolizados estivessem nas ruas? Sem dúvida. A última foi da deputada Keiko Ota, aqui do estado de São Paulo, em que enrijeceu ainda mais a penalidade. Então, se você for pego dirigindo embriagado e causar uma lesão ou um acidente fatal em alguma pessoa, em um cidadão, você vai imediatamente preso e é inafiançável. Então, isso foi um grande avanço legislativo que nós tivemos. Sim. E só para fechar aqui essas influências legislativas, acho que um outro momento importante também foi a legislação que obrigou, né, as montadoras a incluírem o freio ABS e o airbag. Sim, trabalhamos arduamente também nesse tema, né, buscando uma saída. Inclusive, tivemos a influência que essa introdução fosse feita no decorrer dos anos. Até nos questionaram, poxa, mas vocês estão do lado da montadora, né? Porque vai demorar 4 anos. Os 4 anos já voaram, já foi embora. Era de 2010 a 2014. Então, hoje, o que é mais interessante? Ninguém consegue mais comprar um carro no Brasil, seja importado ou nacional, que não tenha esse dispositivo instalado. Né? Recentemente, em 2018, a gente conseguiu a questão da obrigatoriedade do dispositivo de Isofix em todos os veículos nacionais. O que é o Isofix? É um dispositivo que vai no banco traseiro para fixação da cadeirinha de criança. Ou seja, você consegue, com essas cadeirinhas, com essa tecnologia, ter uma melhor retenção da criança na cadeirinha. Eu tenho aqui uma dúvida que eu acho assim, né? Nós temos muito assim, dirigir com sono é perigoso, dirigir desatento é perigoso, dirigir alcoolizado é perigosíssimo. Surgiu um novo perigo, dirigir olhando o celular. Queria saber se vocês estão com alguma campanha específica de conscientização para os motoristas não usarem o celular enquanto dirigem, porque isso tem se demonstrado um problema gravíssimo, né? Nós temos uma dezena de projetos como esse, né? Um chama-se Desconecta, que é uma campanha que nós fizemos junto com parceria com a Polícia Rodoviária Federal. Hoje, para nós, o celular é o principal vilão dos acidentes de trânsito. Na verdade, não é o celular, não é o álcool, não é a velocidade, não é isso que mata no trânsito. O que mata no trânsito é a irresponsabilidade do condutor. Né? E a gente tem notado que é possível a gente avançar com coisas simples, como parar na faixa de pedestre. Né? Você imagina, se a gente conseguir que a nossa cidade pare na faixa de pedestre, nós estamos com essa campanha com a prefeitura aqui de Indaiatuba e a gente já está sentindo bons resultados. A campanha fala, pare na faixa de pedestre. É gentil, é seguro e é lei. É tudo, né? O problema é que é lei, e as pessoas não sabem que é lei. Sim. E você não está parando por gentileza, é uma legislação. Mas se você está parando porque é gentil, está ótimo. Continue parando. Né? E do celular eu fiz questão de perguntar. Em Jundiaí eu soube, todo mundo ficou sabendo, 2 acidentes muito graves por causa de celular, até tendo morte envolvida. E eu fiz uma pesquisa informal, infelizmente eu bati meu carro esse ano, conversando com o dono da oficina, ele falou, a imensa maioria das pessoas que estão trazendo o carro aqui, eles me contam, é porque estavam no celular. Então, ele falou, mas assim, mais da metade, ele falou coisa perto de 70%, 80%. Então, eu fiquei alarmada como é alto o número de acidentes que estão sendo causados pelo celular.
Se você perguntar, a enquete pode ser feita com você mesmo. Se eu perguntar agora para os telespectadores, você já bebeu hoje? Não sei qual é o horário agora, mas as pessoas vão responder que não. Mas falar o celular é impossível. Né? Então, você fala o celular todo o tempo. Só que uma mensagem tem que ficar clara. Falar ao celular, se você vier matar ou ferir alguma pessoa gravemente, ou alguém da sua família que está dentro do carro, foi uma escolha sua. Não foi um acidente. Não foi um acidente. Tanto que o observatório trata como ocorrência de trânsito, não acidente de trânsito. O que acontece segundos antes de um acidente? Uma escolha. Uma imprudência, uma negligência. Uma escolha errada. Ou uma imperícia. Pode ver. E aí, o pessoal, quando recebe uma multa, eu brinco, né? A multa é um presente. Porque é muito melhor receber a multa do que ter matado uma pessoa. Porque quando você recebe uma multa que estava falando ao celular, a gente fica pé da vida, porque recebeu a multa. Mas podia ter sido algo bem pior. Se você tivesse matado alguém. Sim. Então, a multa é o menos pior. E outra, a multa não é taxa, multa não é imposto, multa é infração. Você cometeu. A máxima da sociedade é a questão da indústria da multa. Como se fale uma indústria? Imagine que você tem uma indústria de pneu. Imagine tirando a borracha, você vai falir a indústria de pneu. Você tem uma indústria de chocolate, eu tiro o cacau. Então, se você tirar a matéria-prima, você quebra a empresa. Então, para a gente falar a indústria da multa, basta uma coisa muito simples. Eu vou dar uma dica aqui fantástica. Quando você vê uma placa de 70 por hora, passa a 69. Quando você vê a faixa dupla no piso da rodovia, da via, não ultrapassa. Certo? Quando você vê uma placa, faixa de pedestre, pare para o pedestre. Proibido parar e estacionar, não pare e não estacione. Não fale ao celular. Se você fizer isso, nós vamos fazer com que o órgão de trânsito da sua cidade quebre. Eu não estou dizendo... É um bom raciocínio. É muito ficar claro que a gente sabe muito bem que existem, infelizmente ainda poucos, mas existem órgãos de trânsito que têm situações de montar um radar ou uma situação um pouco delicada. Como uma armadilha, né? Mas isso não é a prática, não é a prática. E se vocês tiverem essa prática, denunciem, né? Porque não é a prática. Sim. E um dos grandes pilares, como você disse, de vocês aqui do Observatório, são as campanhas de conscientização que estão sendo lançadas a todo momento. Mas eu sei que tem um marco muito importante no ano, que é o Maio Amarelo. Né? Então, você se inspirou no Outubro Rosa, né? Que é algo que vem da medicina. O Outubro Rosa incentiva as mulheres a se cuidarem, a fazer o exame preventivo ao câncer de mama e gera uma grande mobilização. E nessa onda você lançou o Maio Amarelo em 2014. Foi um movimento que pegou, né? Ele já está muito forte. Queria que você desse um balanço de como que ele foi esse ano, né? Esse ano de 2018, e como que vocês estão planejando isso mais para frente. Bom, o Maio Amarelo, primeiro, ele nasce justamente com essa ideia. Eu saí do aeroporto de Viracopos e estava tudo rosa em 2013, outubro de 2013. E eu vi o quanto as pessoas estavam sensibilizadas ou estavam sendo afetadas ou impactadas com a campanha. Então, as balas que davam lá no aeroporto era rosa, o avião da Azul era rosa, as aeromoças estavam vestidas de rosa, os banners todos rosa. Eu falei, poxa vida. Aí, logo em seguida, estou falando de 2013, foi quando começou o Novembro Azul, que não existia ainda. Que é voltado ao exame preventivo ao câncer de próstata. Eu falei, poxa, por que não tem alguma coisa de trânsito? Porque o trânsito mata muito mais. Causa não se compara. Cada um tem a sua causa, dor não se compara, isso não. Mas, se você for analisar números friamente, o trânsito mata infinitamente mais do que o câncer de próstata e o câncer de mama. Eu falei, nós precisamos criar alguma coisa. E aí eu peguei a ideia, por exemplo, maio foi o mês que foi decretada a década. Amarelo, porque é a cor do trânsito, da advertência. Sim. E a gente chamou de Maio Amarelo. E a gente lançou isso. E agora a gente completou, estamos indo para o 6º ano, com um resultado maravilhoso, né? Um impacto. O ano passado nós tivemos mais de 350 milhões de reais, se você monetizar a mídia espontânea do movimento. Gera mídia espontânea. Mídia espontânea é quando saem notícias que não foram compradas, não foram pagas, estão sendo
Não são anúncios publicitários, são notícias, né? E falando sobre esse assunto, que é isso que vocês querem, que as pessoas estejam falando sobre isso, refletindo, aumentando o nível de consciência. Isso é tão verdade que nós monitoramos 4 cidades que fizeram Maio Amarelo desde 2014. E, por incrível que pareça, os gráficos de acidentes é muito engraçado, assim, em maio. Então, você tem lá, em janeiro, 6 mortes, 7 mortes, fevereiro, abril, 6 mortes, sempre flutuando. Aí chega em maio, 0. O outro cidade tem lá 8, 7, 4, aí em maio, 1 ou 0, a maioria. Então, a gente nota, isso colabora dizendo o seguinte, e quanto mais informação a sociedade tem, mais consciência ela tem. Porque, se você analisar, nós fomos adestrados a tirar habilitação. Nós fomos adestrados, nós decoramos placa. Não se fala de percepção de risco na autoescola, é muito raro. E que envolve vidas humanas, sentimentos, dores. Então, eu acho que tem que humanizar mais a percepção do trânsito, né? Não tenha dúvida. Um dos exemplos que a gente dá clássico é a mãe, quando tem um filho, né, ela coloca protetor na quina da mesa, elástico nas gavetas, calça as portas, põe tampas tomadinhas, põe grade, mora no térreo e põe tela na grade. Aí ela pega essa criança e põe solta no banco de trás. Gozado, ela percebeu o risco dentro da casa dela em todos os ambientes. E no carro ela acha, popularmente chamado de chiqueirinho, né? Porque o banco é todo acolchoado, então eu vou deixar meu filho ali atrás. Grande ilusão. Exato. A 30 km por hora, quando o carro sofre um impacto ou freia, tudo para, e tudo que está dentro, solto, viaja na velocidade que o carro estava. Então, imagina você jogar o seu filho a 30 km por hora contra o banco. Sim. Você pode quebrar o pescoço, você pode causar uma lesão fatal. Então, agora, do jeito que eu estou comentando aqui, você franziu a testa. O que significa? Você percebeu o risco. Essa informação que eu lhe passei vai ficar com você para sempre. Você citou aí que existem cidades aqui da região participando do Maio Amarelo. Jundiaí está participando? Não, Jundiaí participa do movimento Maio Amarelo, mas não do programa Laço Amarelo. O programa Laço Amarelo a gente criou para manter o Maio Amarelo aceso. O ano todo. Como não dá para fazer junho amarelo, julho amarelo, nós criamos... O que é nós temos o projeto Município Laço Amarelo e Empresa Laço Amarelo. Então, as empresas da região... Nós já temos uma dezena delas em municípios. Quando ela faz a adesão a esse programa, nós mandamos para ela mensalmente um enxoval, um kit. Vai vídeo, artigo, spot de rádio, posts para Facebook, tudo com a logomarca da prefeitura. Como se fosse uma agência preparando um kit para ela. Então, vocês funcionam, nesse caso, realmente como uma agência de publicidade que prepara todo o conteúdo, dá mastigadinho só para as prefeituras publicizarem. Então, vai fazer uma campanha de rádio, uma de TV, um de outdoor. Exato. Tudo então, mastigadinho. Então, sai um por mês. Esse mês fala de bicicleta, o mês que vem pedestre, o outro fala de cadeirinha, e o outro volta à escola, e assim vai. O que é mais importante? O custo é diluído, ou seja, a prefeitura não consegue fazer uma campanha sequer com o que ela paga por 12. Sim. Então, esse é o grande gol. Nós já temos aqui na região Campinas, Indaiatuba, Paulínia, que já aderiram a esse programa. Legal. Foi um imenso prazer conversar com você. Espero ter ajudado um pouquinho a dar publicidade para esses dados tão importantes, para subir a conscientização da população, diminuir os acidentes de trânsito. Muito obrigada, Ramalho. Obrigado a vocês e sempre que quiserem bater um papo sobre trânsito, estamos aqui à disposição. Sim, obrigada. Obrigado.